desembarcando agora em Foz do Iguaçu. É a nossa primeira etapa deste documentário, a primeira cobertura. Vamos mostrar a vida, como foi a vida de Marcelo Arruda. O julgamento de Jorge Guarani é a história. Estamos indo lá para fazer esta cobertura, este documentário. Agora mais um desafio, que é mostrar quem foi Marcelo Arruda e acompanhar depois o julgamento, para que haja justiça neste caso. Um crime bárbaro abalou o Brasil em julho de 2022. Jorge Guarani, policial penal em Foz do Iguaçu, invadiu a festa de Marcelo Arruda, festa de 50 anos. Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT e guarda municipal. Ele fazia uma festa com tema alusivo ao Partido dos Trabalhadores e a Lula. E havia na festa, inclusive, bolsonaristas. Era uma festa que tinha como temática aquilo que representava algo importante para a vida dele. Este crime bárbaro precisa ser contado e jamais esquecido. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos contar esta história, a história do crime e a história do julgamento. Justiça para Marcelo Arruda. Aquele era um dia perfeito para ser feliz. Ele começa a gritar, aqui é Bolsonaro, Bolsonaro porra, petralha, e começa a ofender de uma forma muito contundente, até que o Marcelo pega no canteiro de terra e joga a terra nele. Né? Para parar com aquela agressão verbal que estava constrangendo todo mundo, já estava uma festa de aniversário, né? E as pessoas correm para o carro, porque o Guarani saca a arma nesse momento e começa a apontar a arma, e a Pâmela entra nesse momento na frente e começa a tirar o campo de visão dele, porque ele queria acertar o Marcelo naquele momento. Eu vou voltar e vou acabar com vocês. As testemunhas falam isso. E a raiva dele era tanta para continuar com o que ele foi fazer e não conseguiu, que ele larga a mulher e o filho na calçada da casa, sem chave da casa, e volta com a bolsa da criança dentro do carro ainda, manda abrir o portão e ele fala, o senhor não pode entrar aqui, é uma festa particular. O cara, abre esse portão, não é com você. Ou seja, era com outra pessoa. Ele voltou lá para resolver um problema com outra pessoa, que era o Marcelo, né? E ele fala pro caseiro, não é com você. E aí ele entra, né? Porque o caseiro não tem como impedir, né? O cara, além de ser associado do local, ele estava armado, aí ele já tinha criado uma confusão. Ele vem por aqui e tenta desferir um último tiro no Marcelo para executar o Marcelo. E nesse momento é que a Pâmela consegue empurrá-lo. Dá para ver essa imagem? Eu vou encontrar o vídeo. Você tem um momento que o Guarani se posiciona em posição de tiro mesmo, para tirar na cabeça dele, e a Pâmela consegue empurrar. Isso, segundo a defesa, seria a legítima defesa do Guarani. Minha esposa estava lá e ela contando para mim que o cara chegou com um som bem alto, esse maluco invadiu lá, chegou com um som bem alto, e o menino da prefeitura, que é amigo da gente, o Alexandre, correu e chamou o Marcelo, falou, Marcelo, mais um amigo bolsonarista teu chegou. E o Marcelo foi lá recepcionar, achando que era um bolsonarista amigo dele, porque na festa do Marcelo tinha mais bolsonarista do que petista. Lá dentro? Porque o Marcelo, gente, você não sabe o que era meu irmão. Você não sabe o que era meu irmão, entendeu? Tinha mais bolsonarista lá do que petista. O primeiro tiro que o Marcelo levou, o carrinho do filho dele, com o bebê dentro, estava a uns 3 metros dele. Ainda bem que a minha sobrinha teve a sanidade de pegar o bebê de dentro do carrinho e se trancar no banheiro. Ele teve tempo para pensar.
Ele teve tempo para pensar. Inclusive, o tempo ele gastou pensando em como ele mataria a petezada. Você imagine isso? Dentro de uma festa onde a família está relaxada. A minha filha estava recém-parida. Ali não tinha uma policial, ali tinha uma mulher recém-parida. Para mim foi um crime político. Se o Marcelo não tivesse com a decoração, com ênfase de política lá, jamais ele teria despertado ódio. Cara, se eu quiser andar de roupa preta, vermelha, branca, é um direito meu. Se o cara não gosta da minha roupa branca, ele tem que aceitar, entendeu? Não precisa, porque o cara não gosta da cor da minha roupa, ou do meu lado político, externar uma raiva tremenda como essa. Cara, o cara ir em casa, entendeu? E largar a esposa na rua com uma criança de 40 dias no colo para voltar e cometer uma loucura dessa, cara. Eu acredito que vai haver, né, uma condenação e que pegue a condenação máxima, entendeu, possível, e que seja feita a justiça dos homens, e posteriormente a gente também acredita na justiça de Deus, que será feita também. A dor é muito grande. Cara, eu vou falar uma coisa, a gente, caso disso aí, eu desenvolvi até uma doença autoimune, entendeu? Porque é uma coisa assim que eu não conseguia chegar, inclusive, na beira do caixão dele, tive assim, mal pra caramba, porque eu não acreditava, em momento algum, não acreditava nisso. Mas é uma dor incessante, né? Porque, cara, eu carreguei meu irmãozinho no colo, cara. A festa era uma brincadeira. A festa era uma brincadeira do Marcelo, que era o tesoureiro do partido, que já tinha sido candidato a vice-prefeito pelo PT, com os amigos bolsonaristas, para que aquela brincadeira transformasse aquilo num momento alegre, onde os bolsonaristas teriam que tirar foto do lado da bandeira do PT e comer o bolo com o tema do PT. Estavam todos em clima de festa. Temos aqui as imagens deles cantando parabéns, sorrindo, brincando, entendeu? Enquanto Marcelo Arruda se divertia com os convidados, alguns que votavam em Jair Bolsonaro, convidados amigos de longa data de Marcelo Arruda, que é de Foz do Iguaçu, Jorge Guaranha estava não muito longe dali, mas em um churrasco com outros seguranças. E então Jorge Guaranha toma conhecimento de que Marcelo Arruda, numa festa privada no clube, ele então tinha como tema nesta festa privada bandeira, toalha do Lula, um bolo que era vermelho por dentro. Havia uma temática alusiva ao Partido dos Trabalhadores, porque ele, Marcelo Arruda, era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, foi candidato a vice-prefeito, candidato a vereador, e tem uma militância, ou tinha uma militância antiga, embora fosse guarda municipal, né, onde sabemos que na área de segurança o bolsonarismo é muito forte, mas ele era do PT há muito tempo. Estamos aí o 13 aqui, nessa empreitada, domingo de chuva, só alegria, festa democracia. Jorge Guaranha, então, recebe, juntamente com outras pessoas, um print de um monitoramento de câmera. Quem mandou este print foi Claudinei Squartini, que estava em Itaipu e era o responsável pelo monitoramento das câmeras do clube. Ele, então, envia esse print e escreve na mensagem para o presidente do clube: festa do PT no nosso clube? Pode? Todos viram. Guaranha, que estava fazendo o churrasco, viu, e aí ele pergunta: é no clube? Porque foi assim, 7 dias depois, a pessoa que era responsável pelas câmeras se matou. 7 dias depois, o cara que era responsável pelo monitoramento do clube, ele foi até uma cidade próxima aqui, a 50 quilômetros, e se jogou de um viaduto. E no jogo? Não. E ele estava no jogo de futebol? Ele estava trabalhando, só que o acesso era remoto. Então, o que aconteceu? Depois que aí o delegado lá daquela cidade pegou o celular dele e mandou para a perícia.
No laudo, a gente verificou que o que aconteceu? Esse cara que era responsável pelas câmeras, estava trabalhando, ele é funcionário de Itaipu, trabalhando e acessou as câmeras remotamente. Quando ele viu a toalha do Lula lá, ele printou aquela imagem e mandou para um colega dele que estava junto com o Guarani. No futebol. Era um churrasco, eles estavam fazendo um churrasco. Mandou para ele. Não, mandou pro colega. Que estava junto. Aí você deitou os que ele mostrou. Aí possivelmente pegaram o celular e falaram: olha esse aqui, não pode. A própria conversa deles fala isso, né? Quando ele se matou, claro que é um indicativo de que ou a consciência pesou ou foi até medo do que poderia ter acontecido, né? Agora eu não sei se Ninguém comentou com ninguém, né? Assim, ele assim, pelo laudo, né? Eu li um pouco do laudo que tem, né? As conversas e pesou a consciência. No terceiro momento, existe um laudo aqui que o Guaranho pesquisa o tema Bolsonaro. 23 e 28 ele pesquisa o tema Bolsonaro no YouTube e baixa uma playlist das músicas do candidato Bolsonaro, né? E às 23h32 ele conecta o celular dele no Bluetooth do Creta, que é o carro que ele chegou ao local. E a partir dali, das 23h32 até as 23h51, não cessa a música do tema Bolsonaro. Inclusive, no primeiro momento que ele chega, essa música está tocando o tema do O Mito Chegou, o Brasil Acordou, que as pessoas ouvem isso e ele começa aquela gritaria provocando incansavelmente até conseguir uma reação do Marcelo, quando o Marcelo joga a terra dele para ele parar e ir embora. A gente fez uma caixa de memória. Aí, tudo que eu vou ganhando, tudo que a gente ganha dos irmãos dele, dos sobrinhos que se remetem a ele, a gente vai colocando aí. O Marcelo. Ah, ele é Marcelo. Ele? Logo que ele se formou, então. Bem jovem, né? Novinho, né? É. Ah, ele é esse aqui. Ele é alegre do jeito, né? Ele era alegre? Muito. Não tinha tempo ruim, não. Ele aqui. Aquele quando estava no exército. Estava no exército aqui. Interessante, viu? Mostrar que serviu o exército. Sim. Ele era da área de segurança, sempre foi, né? Nesse momento, não há palavras para descrever o nosso amigo Marcelo. E talvez qualquer palavra usada não seria o bastante. Quero que saiba que estamos aqui sempre para o que precisar. Mesmo não nos conhecendo, sinta-se envolvida por nosso carinho e apoio. Essa camiseta é uma pequena homenagem. Ele te deu uma camiseta? Ela me deu uma camiseta com a foto dele, assim. De tanto que Marcelo, em adolescência, fez por nós. Que você possa ser forte. Marisa de Paula Messias e Noemi de Paula. Marcelo, justiça por Marcelo. Ele ajudava a mãe dela a buscar a irmã que matava a aula. Aí ele fazia ronda no bairro, encontrava a menina, colocava na viatura e levava pra casa. A irmã dela? É a irmã dela. Daí ela falou assim que o Marcelo ajudou a mãe e a irmã, porque a menina era terrível, sabe? Ele teria quantos anos hoje? 23. Não, iria fazer 53. 53 ele fazia. 53 agora? Você lembra de algum prato que ele fazia, que ele cozinhava? Ele fazia... Que eu me lembre, ele fazia feijoada. A feijoada dele era muito boa. Você gostava? Que legal. A gente ia pra casa da minha avó e daí a gente tinha uma mesa assim pra fora. Acho que era essa mesa aí.
E daí a gente comia assim fora, e daí tinha aquelas bacionas de feijoada e todo mundo se acabava. Ele já estava com uma condição boa aqui, né? Bem conhecido na cidade, já tinha bastante amizade, bastante contato. Então ele estava se estabelecendo politicamente, ele tinha uma perspectiva politicamente. Mas ao mesmo tempo, ele falava assim, se não der certo, a hora que eu me aposentar, porque faltava 8 anos, a gente vai embora daqui, ele falava, eu quero descansar. Vocês tiveram uma história de superação muito grande, né? Nossa infância foi numa favela de Foz do Iguaçu chamada Favela do Cemitério. E saímos da favela quando eu prestei concurso na Itaipu Nacional. E mesmo morando na favela, a gente nunca deixou, da minha mãe, que sempre foi uma mãe que nunca deixou a gente deixar de estudar, né? O pontapé, assim, final de favela foi quando eu consegui esse emprego na Itaipu, né? Porque eu entendia que eu tinha essa responsabilidade sobre eles, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo, né? O Marcelo passou no concurso, constituiu família, tem filhos lindos, entendeu? Maravilhosos. E nós dois, assim, éramos, assim, unha e carne, eu e o Marcelo. A gente tinha uma afinidade tremenda. Parecia, assim, nós fizemos um filme da vida nossa. Uma retrospectiva desde o momento, entendeu, de favela, que a gente não tinha banheiro, que a gente não tinha água encanada, não tinha como tomar um banho. A gente tomava a gente ia num pocinho buscar água, numa mina, numa nascente, buscar água de baldinho para a gente jogar dentro de um tanque que minha mãe lavava roupa, e a partir dali a gente tomava banho. Esse era o nosso jeito de tomar banho. E banheiro a gente não tinha. Então foi assim uma luta, e aí a minha mãe sempre uma senhora assim muito rígida, correta, né? E sempre no pé nosso ali, falando assim, olha, vocês têm que estudar, tem que trabalhar, mas tem que estudar. E todos nós, desde o meu irmão mais velho Paulo até o Marcelo, todos nós somos engraxates de sapato na cidade. Todos nós passamos por esse processo. Eu fui o primeiro a fazer uma caixinha de sapato para engraxar sapato. Eu tinha 9 anos de idade. A partir dali, dos 9 anos, nunca mais eu parei de trabalhar. E o Marcelo, logo em seguida, ele não tinha tamanho. E aí meu irmão mais velho sofreu um acidente, foi atropelado por um carro, né? Ficou com a perna assim, quase perdeu a perna. E ele tinha que andar de muleta, e o Marcelo era que carregava a caixa de engraxar para ele. O Marcelo colocava a caixa nas costas aqui, e ele machucou todo o calcanharzinho dele, porque o que acontece? Quando ele andava, ele era tão pequenininho para carregar a caixa do meu mais velho, que batia no calcanhar dele aquela caixa de engraxar. Ele foi machucando, e aí o meu irmão mais velho pediu o sapato para engraxar, e o Marcelo sempre encostava a caixa, meu irmão botava a perna quebrada, engraxava, e o Marcelo juntava. Então foi assim, sabe, luta atrás de luta, entendeu? Atrás da nossa casinha da favela, eu construí um chiqueirinho, eu e o Marcelo compramos 2 porquinhos. E eu fiz um carrinho para o Marcelo buscar lavagem para os porcos. A gente tinha 2 porquinhos. E às vezes ele pegava, logo depois do meio-dia, ele chegava do colégio de meio-dia e já ia buscar comida dos porcos. Às vezes chegava lá assim e ele olhava assim, quando eu cheguei lá, o pessoal estava jogando essa carne no lixo, cara. Aí ele chegava em casa, o que acontecia? A gente dava uma lavada naquela carne ali, entendeu? E a gente aproveitava aquela carne. A gente nunca teve vergonha disso aí, entendeu? A gente não tinha inimigos. A gente nunca praticou um calote, nunca desviou nada, Como é que eu ia imaginar, entendeu, que o meu irmão ia passar por uma situação dessa? Se a gente não tinha uma vida de frequentar lugares assim de risco, entendeu? Como é que eu ia imaginar? Se a gente tem uma vida ordeira, família, para casa, trabalho, como é que a gente ia imaginar que isso ia acontecer? Como é que eu ia imaginar que isso seria uma despedida do meu irmão? Então a gente tinha uma ligação muito forte, né? Era coisa muito forte nos dois. Meu Deus do céu. Eu era parceiro, ele agora morando aqui pertinho, aí que eu tava morando aqui pertinho. A gente todo final de semana tava juntos, fazendo um carro, ele ligava, ó, não sei, tô aqui, ou aqui também ligava, vamos marcar alguém pra cá, assim. Cara, a gente estava num momento muito bom. Eu aposentado com todo o tempo do mundo, né? E a gente com uma viagem, isso aí aconteceu no mês de julho.
E a gente, pro mês de janeiro, a gente tinha uma viagem marcada lá para a Amazônia. Nós íamos curtir, porque nós dois, assim, a gente sempre adorou a natureza, né? A gente queria ficar uns 15 dias lá dentro da natureza, queria subir um rio de barco lá, assim, deitar na rede lá, para conhecer esse mundo aí, mas infelizmente não deu. Tem horas assim que eu penso, entendeu, que parece que ele vai chegar ou que vai voltar em algum momento, né? Mas aí daqui a pouco a gente recobra sentidos e sabe que isso não tem volta, que não volta, né? Então isso é uma cicatriz da alma. Na alma, não tem, sei lá, que nem eu sempre falei ontem para vocês, sempre falo, talvez lá na eternidade, entendeu? A gente volte a conviver novamente, entendeu? E voltaremos a ser irmãos do dia a dia na eternidade. Como é que era a vida dele aqui? Engraxando sapato. E o pessoal aqui do bairro tinha o Marcelo, como é que via o Marcelo? Todo mundo gostava dele. E nós jogávamos rebatida aqui no poste, aqui, lembra? Com a bola que era bolada, rebatida. Só lembra das coisas de moleque, né? Jogamos muito, tudo descalço aí na pedra, brincando ponta de dedo. Calçado da onde também, né? Tirar da onde calçado, né? Essa conga que chute. Aquela conga azul. Um chuleque aqui, né? Então, o Marcelo foi candidato a vereador e, posteriormente, ele foi candidato a vice-prefeito, né? Como a gente era muito conhecido, foi onde o candidato a prefeito convidou ele, né? Para ser vice na chapa do PT. Né? Ele era diretor do sindicato de servidores públicos, né? Todos os servidores da prefeitura. Então mostrava a liderança que ele tinha. Sair daqui, da favela do cemitério, isso já mostra o quanto eles eram audaciosos, né? O corpo deles estavam aqui, mas a mente já estava muito longe, né? Eles sempre lutaram por essa conquista, né? Esse mundo melhor, né? Jorge Guaranho, ele é do Rio de Janeiro. Ele foi policial militar e tinha uma passagem, respondeu por uma hostilidade, seria desacato a um oficial, justamente porque ele estava fazendo uma festa na casa dele no Rio de Janeiro, quando um vizinho denunciou que o volume estava muito alto, a festa com um volume muito alto. A polícia foi até lá, inclusive esse oficial, porque a festa era de um policial, de um PM, que era o Jorge Guaranho. Então, quando o capitão, essa equipe chega da polícia para que abaixe o som, para ele abaixasse o som, ele diz que não abaixaria e xinga o oficial. Por isso, ele respondeu por isso e é citado no processo para mostrar o perfil dele, uma pessoa agressiva. E ele então, depois, faz o concurso para policial penal, vai para Foz do Iguaçu, que é a cidade da esposa dele, e então, lá em Foz do Iguaçu, passa a trabalhar no presídio federal. E é uma pessoa, o Jorge Guaranho, apoiador do Bolsonaro declarado. E militante mesmo. Tem inclusive uma foto, na rede social tem várias postagens dele sobre o Jair Bolsonaro. Mas uma delas é fazendo arminha debaixo d'água. Como quem diz, Bolsonaro até debaixo d'água. E ele interpelou o capitão que estava lá e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão procurar bandido, aqui é uma festa e tal. Ele não permitiu que entrasse na festa que ele estava. E aqui em Foz, veja, ele que entrou na festa do outro. Bom, aqui reside Jorge Guaranho. Nós batemos na casa, mas ninguém atendeu. A informação, que já é pública, é de que ele hoje reside em um imóvel em Curitiba, onde cumpre prisão domiciliar. A esposa reside neste local, mas também não atendeu. Mas nós vimos lá, na garagem, o veículo que ele usou na noite do crime. O Jorge Guaranho já deveria ter sido julgado antes, porque o processo estava em Foz do Iguaçu. Aí, os advogados, numa delas, os advogados se retiraram do julgamento, inviabilizando o julgamento lá em Foz do Iguaçu, e depois
os advogados pediram que o julgamento fosse transferido de Foz do Iguaçu para Curitiba. Por quê? Porque Foz do Iguaçu, o crime chocou a todos, chocou o Brasil em todo, mas em Foz do Iguaçu muito mais. Porque Marcelo Arruda era conhecido na cidade por ser uma pessoa de diálogo, de amizade petista, tesoureiro do PT, candidato a vice-prefeito, não escondia a sua preferência política, tem inclusive vídeo dele em campanha falando. Até o carro dele era vermelho. O que os advogados imaginavam é que o Jorge Guaranho não teria chance ali, porque a opinião pública, a sociedade já estaria inclinada a condená-lo. Então, haveria um clamor para isso. Então, os advogados dizem que tem que ir para uma cidade, uma comarca, na linguagem jurídica, onde não haveria ali, não conheceriam diretamente o Marcelo Arruda. Por isso foi para Curitiba. O que os advogados não contavam, certamente, é que o Ministério Público de Curitiba, em Curitiba, se empenhou muito. E ali, auxiliado pelos assistentes de acusação, fez um trabalho que quem acompanhou considera um trabalho muito eficaz, muito eficiente, brilhante mesmo. Bom, quando foi para Curitiba, algumas pessoas, então, ficaram preocupadas por conta da imagem que Curitiba tem hoje em razão da Lava Jato, de uma perseguição política, por conta deste perfil supostamente conservador e até reacionário da cidade. Mas, na verdade, Curitiba ela é uma cidade muito diferente. Tem um movimento de esquerda muito grande, teve governadores muito progressistas, o Roberto Requião, por exemplo. Você tem deputados muito aguerridos, né? Renato Freitas, outros ali da cidade. Você tem ali uma figura, personalidade do mundo político muito conhecida, que é a Gleisi Hoffmann, com atuação em Curitiba. Você tem uma deputada muito jovem, que é a Ana Júlia, assim como o Renato Freitas, o que aponta por uma certa renovação, inclusive, da esquerda a partir de Curitiba, com essas militâncias, com esses militantes. Então, Curitiba não tem um conservadorismo muito forte, tem reacionários em Curitiba. A Lava Jato deu a Curitiba a má fama da República de Curitiba. Nós já mostramos em outro documentário que, na verdade, não era uma república, era uma máfia de Curitiba. Mas, enfim, essa é a Curitiba que agora deu ao mundo um exemplo de civilidade. Estamos na estrada acompanhando a Pamela. Ela está com os 2 filhos e a mãe, indo a Guaratuba, onde a mãe tem uma pousada. Ela deve ficar lá até amanhã, segunda-feira, quando vai para Curitiba, porque tem uma reunião com o Ministério Público, responsável pela acusação. A Pamela, nós conversamos com ela, é uma pessoa muito forte, mas é evidentemente que ela está ansiosa. Então a dor é enorme. E a nós, como repórteres, cabe acompanhar da maneira mais discreta possível. Nós estamos em Guaratuba, litoral do Paraná. É uma cidade turística, mas Pamela não veio para cá se divertir. Pelo contrário, ela veio para cá para adquirir um pouco de tranquilidade junto da mãe, que mora nesta cidade, antes do depoimento no tribunal do júri. Ela sabe que será um dia bastante difícil. E Pamela luta por justiça. Justiça para Marcelo Arruda e também para ela, para os outros familiares de Marcelo Arruda. Mas também justiça para o Brasil. Ela luta por isso, para que o ódio e a intolerância sejam afastados da política do nosso país. Você sabe que julgamento pode ser tenso e você sabe que a defesa pode, inclusive, colocar você em alguma situação constrangedora, algo que possa tentar te desestabilizar. Você está preparada para isso? Eu sei disso, mas a verdade é uma só. Os fatos são só um. Então, e quem sabe da minha vida sou eu, não é eles.
Então eles podem dizer o que eles quiserem. Eu sei da minha vida e eu estava lá nos fatos. Não estou inventando história. Já é a 4ª equipe de advogados que o réu tem. E é a 4ª história que ele vem para cima da gente. E a gente sempre continuou com a mesma história, que são os fatos, né? Minha filha era uma moça doce, meiga, delicada com os animais, com as plantas. Sempre foi muito estudiosa, extremamente estudiosa. Fez faculdade pública, estudou a vida toda em escola pública. A gente sempre valorizou a educação pública. Que é uma super mãe com as crianças. Mudou muito, muito. Hoje eu já não tenho mais aquela filha com aquela tranquilidade, com aquela doçura. Hoje eu tenho uma filha sempre preparada para o pior. Arrancaram, junto com ele, arrancaram o coração dela, né? Isso que eu vejo. Levantar minha filha do chão aconteceu no sábado à noite. Eu consegui fazer a minha filha tomar um banho na terça-feira à noite e deitar abraçada comigo e chorando, porque não tem como entender uma atrocidade dessa. Eu não tenho o que falar para minha filha. Sabe que às vezes você acha palavras de conforto para alguém, mas para minha filha eu não acho palavra de conforto. Pamela, você está saindo agora, indo lá para Curitiba, né? Como é que você está emocionalmente, faltando um dia para o início do julgamento? Flor da pele, né? Agora a gente chegou nos minutos finais, né? Fazer a reunião ali com os advogados. Posteriormente vou conhecer os promotores, né? As promotoras são 2 mulheres, né? E aguardar, deixar o tempo passar para chegar amanhã de manhã. Estou indo agora aqui com a Pamela para Curitiba, onde ela vai ter a reunião com o advogado e também com os representantes do Ministério Público. O julgamento começa amanhã. Essa talvez seja, com certeza é uma das reportagens mais difíceis que eu já fiz, justamente por envolver uma questão tão delicada, né? Uma violência tão grande, e que é necessário contar, falar sobre essa história, mas que mexe com muita emoção. Então é um desafio. Não repórter, porque é claro que ninguém queria que essa situação tivesse ocorrido, porque é muito difícil você descrever, impossível, na verdade, a dor das pessoas. E até me sinto como jornalista, às vezes, como intruso numa situação como esta. Ela é muito consciente, a mãe dela é muito consciente, o Marcelo é muito consciente, dedicou a vida a uma causa, e por isso eu tenho certeza de que ele gostaria que essa história fosse contada de maneira correta, para que houvesse justiça. Quem escolheu o nome do Pedro? Pedro, seu Pedro é o Marcelo. O Marcelo? Marcelo, aham. Eu queria Marcelo Aloísio de Arruda, que é o nome dele, filho. Eu falei assim, Deus me livre, carregar esse estigma meu. Parecia até que ele tava prevendo, né? Eu falei, não, seu nome é bonito, vamos colocar o nome do nosso filho de Marcelo. A gente chama ele de Marcelinho. Então ele tinha, Marcelo tinha muitos planos, meu Deus. Ele era um cara assim que ele não deixava um dia passar em branco na vida dele. Eu lembro que quando eu tava grávida do Pedro, ele falava assim pra mim, você não sabe o tanto que eu sonhei por esse momento. A gente sentado lá na varanda de casa, ele tomando cerveja e eu tomando cerveja sem álcool, porque eu tava grávida, né? Ele falou assim, eu queria tanto sentar com você, assim, só eu e você, e tomar uma cerveja, escutando uma música, tranquilo, sem preocupação.
O Pamela, tem alguma música que vocês é especial para vocês? Algum fato assim que marque muito vocês? Tem várias músicas, né? Várias músicas. Ele era muito musical, Marcelo. Quando o Pedro nasceu, ele mandava uma música do Guilherme Arantes. Eu não sei o nome, eu não sei cantar, eu não sei nada, eu sei a música. Mas eu tenho uma que acho que é hit, né? Que o Nando Reis cantou também. Tem uma que é assim, cuida bem de mim. Nossa, desculpa. Então a gente sempre curtiu uma música junto, sempre conversou bastante, né? Isso é a verdade. Nós somos advogados criminalistas, estamos atuando nesse caso aqui em nome da Pamela como assistentes da acusação. Vamos auxiliar o Ministério Público durante os debates em plenário, já temos auxiliados durante o percurso do processo, juntamente com outros assistentes da acusação que também atuam por outros familiares. Porque o crime foi um dos mais bárbaros que aconteceu, principalmente na costa oeste, mas que marcou muito o Brasil em razão da banalidade, da mesquinhez do ato praticado, né, por um agente público contra outro agente público em seu aniversário. Sou sócia do Rogério, estamos aí atuando com a Pamela, né, buscando justiça pela família. Ninguém pode alegar legítima defesa invadindo o local, voltando depois de ter ameaçado e tirado a vida do aniversariante e atirado contra um número indeterminado de pessoas, causando pânico e infelicidade numa série de pessoas. É um crime político esse caso? Então, nós não podemos enquadrar como crime político, mas há uma motivação fútil em razão da intolerância política, né? Uma violência política. E o pior, faz isso sob um falso pretexto de defesa da sua família, né? Defesa da família. Esse foi o argumento utilizado para tirar a vida de um pai de família. Só tem um que se defende, o outro é o agressor. E no caso, o invasor é sempre o agressor, né? Nunca o dono da festa, né? A nossa preocupação é mostrar que ele foi deliberadamente sim até o local, porque ele queria acabar com aquilo a qualquer custo, né? Nem que fosse para tirar a vida de quem fosse. Por quê? Porque ele já foi armado e já chegou gritando, xingando, interrompendo a festa e ofendendo, buscando uma reação. Fez por querer, com requintes de crueldade, porque ele atirou numa região sensível, quer dizer... E voltou para matar. No abdômen, né? Baixo abdômen, no fígado, e ainda quis dar um tiro na cabeça. E só não desferiu o tiro mortal que causaria morte naquele momento, porque a Pamela empurrou ele naquele momento, ele errou o tiro. Ele deu o tiro, só que o tiro foi para outro lugar porque a Pamela tirou ele dando foco no momento. Na história da advocacia criminal, sempre houve essa luta de busca pela democracia e esses valores são muito caros à democracia. É por isso que esse caso ele tem um pano de fundo muito mais grave do que ele aparenta, e a condenação do acusado vai passar uma mensagem muito cara para a sociedade, né, que isso não pode acontecer. E eu acho que é interessante a gente conversar para te fortalecer mais ainda, que você já é uma mulher muito forte, né, para amanhã, porque eu sei que no júri passado você estava nervosa, a gente até comentou isso com as promotoras, né, isso é totalmente normal, você não é acostumado com isso, ainda mais um caso assim, particular, né? Particular, você profissionalmente, né? Isso. E a gente queria conversar com você pelo seguinte, o que eu percebi? Analisando o processo ali desde o início, a gente percebeu que quando você foi ouvida no inquérito, você apresentava uma postura. Você estava muito mais forte. Quando você foi ouvida na instrução, você já estava mais, fragilizada. E o que a gente precisa de você? A gente precisa da Pamela do inquérito.
daquele primeiro momento. Porque eu sei que muita coisa aconteceu no inquérito, né? Você foi muito julgada, a gente sabe, né? Julgada, criticada, muitas pessoas falaram coisas absurdas, ridículas, e isso acabou te deixando um pouco também insegura para falar, né? E a gente precisa que você volte com aquela força que você tem, que você apresentou no inquérito. Você se impõe e se defenda. Sim. Né? Como a mulher forte que você é, que apareceu no vídeo. Né? Então, é isso que a gente precisa de você. Que você chegue de cabeça erguida e que você fale o que aconteceu, né? Pelos teus filhos, por você. E, na verdade, o motivo da nossa conversa hoje é basicamente isso. A gente vai repassar outras coisas, né, dos teus depoimentos e tudo mais, mas a gente precisa que você chegue preparada para isso. O jurado não estava lá, então você vai ser os olhos e os ouvidos do jurado. Ele vai prestar atenção no que você está falando, não importa o que te perguntarem, você vai responder o que aconteceu. 1, 2, 3, 4 vezes. Se te perguntarem 4 vezes tentando te induzir a ele, você não vai ser induzido, porque você vai lembrar da verdade. É muito triste a gente ter que fazer essa reunião para dizer isso para você, se defenda, porque não é você acusada. Você é uma vítima. E mesmo assim você é acusada. Sim. Por que você não pegou a arma? Por que você não atirou? Por que isso? Por que aquilo? Não importa qual seja o resultado. Vocês fizeram tudo o que estava ao seu alcance para demonstrar essa barbaridade que foi feita e para fazer justiça. Nós só queremos justiça. A acusação não vai descansar enquanto não for feita justiça. Espero que dessa vez o júri seja realizado e a família possa ter paz. Começou o julgamento de Jorge Guaranho. Ele estava sentado ali agora há pouco, se recolheu, foram permitidas imagens neste momento e nós acompanharemos todo o julgamento aqui no plenário. O julgamento começa no dia 11 de fevereiro, pela manhã. Ali chegaram os familiares, né, do Marcelo Arruda, amigos também, vieram em uma van. Então eles descem, tem um encontro muito bonito do Luiz, que é o irmão mais velho do Marcelo Arruda, com o caçula, o Pedro. Então o Pedro vai na direção, um menininho de 2 anos, que tinha 40 dias quando o pai foi assassinado, estava num carrinho perto dali, dentro da festa. Então ele vai e abraça o tio. Eu até comento com o tio, você sabe a responsabilidade que você tem, né? Você como uma figura familiar na vida do Pedro. Ele falou, eu sei. E prometo honrar, foi o que ele disse, essa condição, né, como irmão mais velho do Marcelo Arruda. Também estava a ex-mulher, chegou a ex-mulher também do Marcelo Arruda, a Alexandra. Então ela também participa, ela também vem. A Pamela, viúva, veio de carro. 2 dias antes, a Pamela estava ali, os filhos pequenos da Pamela não estavam, né? Porque foram ali, não entraram no julgamento, só foram até a porta, depois ficaram com a avó. Quando começa o julgamento, quando há uma sinalização de que vai ter início, entram ali no tribunal do júri, ficam os familiares do Marcelo Arruda. Para quem está entrando no tribunal, eles ficam à esquerda, sentados ali com uma faixa separando. À direita, separado pelo corredor, ficam os familiares do Jorge Guaranho, esposa, estava lá, irmão. Também do lado esquerdo do Marcelo Arruda ficam os filhos mais velhos, que é o Leonardo e o Heitor, os filhos mais velhos do Marcelo Arruda, do primeiro casamento dele. Então à direita também ficam alguns advogados que vão ali ao tribunal para ver a performance do Elcio Quaresma. O Elcio Quaresma foi o advogado do goleiro Bruno. E o Elcio Quaresma ficou conhecido no Brasil todo por esse julgamento do goleiro Bruno. O goleiro Bruno foi condenado, mas ele é muito experiente no júri. Mas também nessa ocasião ele foi alvo de reportagens, porque alguém gravou ele consumindo crack. Não estou aqui fazendo juízo de valor, nem esse nosso papel.
Droga é algo muito sério. E o próprio Elcio Quaresma admitiu e se tratou depois disso. Ele é alguém com uma atuação muito teatral, tem de fato um domínio do tribunal do júri, fala diretamente para os jurados. Nós acompanhamos todo o julgamento, só que não podemos fazer imagem, exceto algumas vezes. Fizemos algumas imagens no início, quando a juíza permitiu, aí imagens abertas, sem fazer uso de câmera escondida, fazer imagens abertas, só que antes disso a juíza pedia que o Jorge Guaranhos se retirasse. Mas então nós vamos contar o julgamento com desenhos. Foi o recurso que nós encontramos para mostrar a você como foi o julgamento, quais foram os momentos mais importantes. E é o que você vai ver neste documentário. Bom, o julgamento ele começa com o depoimento da viúva, da Pamela. Ela presta o depoimento na condição de informante. Ela participou, não era testemunha, ela estava ali informando por ser a viúva do Marcelo Arruda, então ela foi classificada como informante. Então ela conta tudo o que ela viveu naquela noite. E o depoimento dela durou horas. Foi pela manhã, depois teve suspensão para o almoço, volta à tarde. E foi muito emocionante, ela chorava muito enquanto falava. Ela conta que quando o Jorge Guaranhos chegou com a música muito alta, ela já achou muito estranho. E muitos pensaram ali que era até um amigo do Marcelo Arruda. Então, quando o Marcelo Arruda tira a terra, ele puxa a arma, a Pâmela entra na frente, evitando que o Jorge Guaranhos já matasse ali o Marcelo Arruda. Ela entra e ela conta que ela dizia que era policial civil, falou que é polícia, Papa Charles, que é policial civil, uma gíria de policiais, Papa Charles, polícia civil. Aqui é uma festa de família também, ela lembra. Ela dizia uma festa de família. Ah, uma festa política. Aqui só tem família. E ela tenta, e o Jorge Guaranhos ele fica com a arma, você vê pela imagem, tentando encontrar uma forma de atirar no Marcelo Arruda. Então ela conta que ouviu a esposa do Marcelo Arruda dizendo para ele ir embora. Queria que fosse embora. Quando a esposa abre a porta de trás do carro, a esposa do Jorge Guaranhos, então o Jorge Guaranhos sai. E ela conta que quando ele sai, diz que voltaria para matar a todos. Ela chora muitas vezes lembrando daquele episódio, fala, ali era uma festa, eu estava ali como esposa do Marcelo, eu estava ali como policial. Por isso que ela não pegou a arma e não atirou no Jorge Guaranhos. E ela disse que aquilo foi tão impactante porque ninguém espera que uma pessoa armada entre, ela conta isso, entre numa festa. E ela não sabia que ele era policial penal. Que ele era também um agente de segurança. Não sabia. E ela não acreditava que ele voltaria. Só quem acreditava era o Marcelo Arruda. Ela conta então que o Marcelo Arruda pede a ela para pegar a arma no carro, porque ele guarda municipal de arma, porque achando que ele ia voltar. De qualquer forma, a Pâmela conta que ela, mais uma pessoa, foram até o portão para fechar o portão de acesso ao clube. Só que não tinha cadeado. Eles fecham ali sem cadeado e pedem para a pessoa que mora ali, que é o caseiro, né, vamos chamar assim, que fica ali do clube, que não deixe a pessoa entrar caso ele voltasse, mas ela não acreditaria que ele voltaria, ninguém ali acreditava. Marcelo Arruda acreditava. Então o depoimento dela, à medida que ela vai contando tudo isso, muita gente se emociona. O Leonardo, que é enteado da Pâmela, filho mais velho do Marcelo Arruda, ele sai, está chorando, eu vou conversar com ele. E ele chora, ele diz, eu me sinto agora como se estivesse vendo meu pai ser morto pela segunda vez. Ou ele disse, estão matando meu pai pela segunda vez. Porque a Pâmela também respondeu a perguntas, inclusive da parte da defesa, né? O Elcio Quaresma. Então, era como se tivesse, falou, essa é a minha sensação, como se estivesse matando meu pai pela segunda vez. Outras pessoas também se emocionaram muito. E houve um momento em que aquilo também impactou,
quando a Pamela fala, respondendo a perguntas, inclusive dos promotores, como foi a reação dos filhos diante do assassinato do pai. Dos filhos, nesse caso, os filhos mais jovens, os filhos novos, o recém-nascido, o Pedro e a Helena. Pergunta como é que foram os dias, né, sem o Marcelo Arruda. Então ela falou ali de uma tristeza muito grande, que a Helena, ela não queria mais sair de casa, não queria nem que a mãe saísse, porque temia que acontecesse alguma coisa. E que o Pedro, a promotora, a Roberta, pergunta sobre a amamentação. E a Roberta até tem ali, nesse momento, uma identificação com ela. Fala, eu também sou mãe há pouco tempo e nós sabemos como é amamentar um filho. E o que ocorreu? O que aconteceu depois disso? Ela fala que a amamentação dela depois disso era insuficiente para alimentar o filho. E que até hoje o menino tem dificuldade com a alimentação. E que, embora não tenha cessado a amamentação, era insuficiente. É isso que ela conta. Houve esse momento, e que também ela diz que o Pedro é um menino nervoso, ele tem alguns momentos em que ele mostra muita intranquilidade. Ela percebe isso, diferentemente da Helena quando era bebê também. Mas a Helena teve um impacto agora, porque ela entende. Ela sabe o que aconteceu. Por mais que ela tente blindar, evitar que ela veja o noticiário, que ela visse o noticiário, ela sabia o que ocorreu. E aí também ela conta como ela se comporta hoje, porque ela foi procurar ajuda especializada de psicólogo. Como que ela se comporta diante da ausência do pai, né? Na vida dos dois, sobretudo do Pedro, que não viu o pai, não conhece o pai. Então ela aprendeu uma forma de falar sobre o pai. Quem é o pai? Ela diz então que o pai é uma estrelinha no céu. É assim que ela diz. Enquanto a Pamela falava sobre a dor que sentiu, sobre o sofrimento presente, o Jorge Guaranhos, ele ficava ali, observava o Jorge Guaranhos, às vezes ele tirava o óculos e ele colocava a cabeça no chão, parecia que chorava, mas você não via choro. Ele colocava não no chão, ele colocava sobre a mesa, ali em alguns momentos. Agora, como nós vimos, na hora do depoimento dele, não tinha essa emoção. Não tinha essa emoção, mas ele parecia querer demonstrar emoção. Bom, depois do depoimento da Pamela, houve o depoimento de um homem trans. Então, o Dani, como ele quer ser tratado, disse que estava fazendo a vigilância naquele local e então viu quando o Jorge Guaranhos voltava, diz ele que o Jorge Guaranhos estava enlouquecido, ele viu e falou, essa pessoa vai me derrubar. Ele estava com o carro em alta velocidade e tenta desviar do carro, acaba caindo com a moto. E ouve o Jorge Guaranhos gritar, aqui é Bolsonaro, porra. Importante por quê? Porque não era um convidado da festa. O Dani era um vigilante que estava ali. O Elcio Quaresma tentou de toda maneira desqualificar o depoimento do Dani, mas não conseguiu, porque ele era muito firme em tudo aquilo que ele falava. E parte do que ele falou no tribunal, falou depois no depoimento, ele já havia falado com a presença dos policiais, registrado pela Câmara Corporal. Então, dizendo exatamente, ele não mudou a versão de que o Jorge Guaranhos vinha enlouquecido realmente. E logo depois que derrubou da moto, ele ouve os tiros. Então, o Jorge Guaranhos, pelo que ela viu ali, ele estava determinado a ir e matar mesmo alguém. Não sabia que era o Marcelo Arruda, porque não era... O Dani não era um convidado da festa, estava ali trabalhando. Então, esse depoimento foi considerado muito importante. E também houve um momento em que ele exigiu que fosse tratado pelo seu nome, como um homem trans, porque a juíza até depois se desculpa, porque ao chamar o depoimento dele, que estava em Foz do Iguaçu, foi um depoimento online, tá? Foi um depoimento por telão, ele chamou, apresentou como Daniel, ele pediu que fosse um homem trans, e aí depois o Ministério Público, a promotora Roberta, ela diz, até se coloca o Ministério Público à disposição dele para que haja mudança de documento.
E nós fizemos, junto com as organizações Terra, Direito e Justiça Global, uma pesquisa sobre defensores de direitos humanos, sobre a violência contra quilombolas, mas também uma específica que trata de violência política. E essa pesquisa, ela demonstra que entre, vamos dizer assim, o período ali de um pouco mais de um ano antes da eleição passada, agora a eleição municipal, né, até as vésperas da eleição, nós tivemos 714 casos que demonstram que há violência política e também desses 700 e tantos casos, 182 foram assassinatos. Esse foi o período onde, assim, em que os dados, por exemplo, de 2022, eles superam os dados dos anos anteriores. O caso do Marcelo Arruda ele exemplifica exatamente esse tipo de violência. Outra testemunha que foi chamada, ou na linguagem técnica, arrolada pela defesa, foi um policial penal que foi instrutor do Jorge Guaranho, que é Marcelo. Então, o Marcelo, o depoimento dele foi importante da defesa. Por quê? Porque mostrou que o Jorge Guaranho não poderia ter tido aquele comportamento. Então, o que a promotora do caso, que é a Ticiane, ela foi muito firme ao lembrar que ela também, como promotora, fez curso de tiro para defesa, sendo um agente público que trabalha nessa área, precisa ter um instrumento de defesa. E a arma seria um instrumento de defesa, e é um instrumento de defesa nesse caso. E ela então pergunta, quando o Marcelo diz que aquela situação poderia ou não, fica meio ambíguo se poderia ser caracterizado como legítima defesa, já que o Marcelo Arruda também estava armado. Aí a promotora pergunta, eu quando fiz o curso de tiro, primeiro ela faz essa introdução. Me lembro que nós tínhamos a orientação de evitar situação de conflito. Porque quem tem arma tem um poder que os outros não têm. Então você que está armado deve evitar situações de conflito, situações em que você terá que usar a arma. Essa situação de conflito, não quando você está fazendo a sua efetiva defesa. Então ela lembrou que o Jorge Guaranho invadiu uma festa para a qual ele não foi convidado, ela lembrou. Então ela pergunta se também esta era a orientação na Polícia Penal, que evitasse situações de conflito. Então o instrutor diz sim, tem que evitar a situação de conflito, toda situação de conflito. Você tem a arma para o uso da sua defesa ou para uso na contenção, no caso, no próprio presídio. Você usa isso, e quando você usa fora, é para defesa, já que você pode ser alvo também fora. Então, aquela situação, ele teria que ter evitado. Ele não poderia ter invadido com uma arma da União para provocar quem estava fazendo uma festa, e uma festa privada. Bom, no primeiro dia, o Elcio Quaresma, ele ameaçou abandonar o julgamento, inviabilizando o julgamento. E por quê? Porque a defesa juntou alguns documentos fora do prazo. Não podia ter, e eram documentos que não eram relevantes, eram planilhas fora do prazo. Mas o Ministério Público, fazendo o seu papel, lembrou e indeferiu. A juíza, é claro, concordou. O Elcio Quaresma, então, ameaça abandonar e desqualifica o próprio Ministério Público, dizendo que o Ministério Público não tinha a experiência que ele tinha e que, de certa forma, o Ministério Público não estaria fazendo bem o seu papel. Então foi um momento de tensão, e esse momento volta a se repetir no segundo dia de julgamento, quando o Elcio Quaresma, ele falando para os jurados, ele se aproxima dos jurados e fala bem pertinho, olho no olho. Aí o Ministério Público tenta indeferir ou evitar, o que pede à juíza que não permita que ele se aproxime tanto dos jurados. E o Elcio Quaresma, com razão, ele lembra que todo julgamento é dirigido aos jurados.
que você tem que falar olhando para os jurados, se aproximar dos jurados. A juíza tenta compor ali uma solução de meio termo. Então, pega essa tribuna que fica perto dos jurados, de fato, que é onde você coloca material, livro, etc. Pegue essa tribuna e afasta um pouquinho, coloca um pouco para cá. No primeiro momento, o Elcio Quaresma coloca um pouquinho ali, uns 30 centímetros. Aí depois ele diz, não, eu vou voltar onde estava, porque esse é um direito meu. E ali ele tinha razão, mas foi um outro momento de tensão. Mas aí houve um embate depois com um assistente de acusação, que é o Daniel Godoy, em que ele diz que o Elcio Quaresma, que é de Minas Gerais, que estava lá convidado por Minas Gerais, que ele pede então que o Elcio Quaresma respeitasse o Paraná. É claro que isso faz parte da oratória, isso é um argumento retórico, mas que também impressiona, dizendo, olha, o Paraná não é um local onde não existe justiça, onde também não se pratica justiça, onde não tem julgamento justo. Então o senhor respeite o Paraná. Foi o que ele disse. Algumas vezes é claro que isso era um argumento retórico, mas Elcio Quaresma estava fazendo, neste caso, o papel dele. A justiça vai ser feita, né? Já tem um tempo que a gente está esperando que isso se resolva e aí agora a gente espera que realmente isso aconteça. A princípio a gente não acreditava que isso era possível, né? As pessoas numa festa de aniversário invadir a festa e fazer o que fez. Porque o Marcelo sempre foi uma pessoa alegre, divertida e companheira de todo mundo, sem olhar para quem. Que sociedade ele sonhava? Com que sociedade ele sonhava? Bem melhor do que essa nossa, né? Com direitos iguais e que as pessoas pudessem andar e falar livremente o que elas pensavam, né? Agir de forma mais tranquila, né? Porque hoje a gente tem medo, tem receio do que a gente vai falar, o que a pessoa vai interpretar em relação a isso, né? Ao longo da sua convivência com ele, que cena você descreveria que foi muito marcante? O nosso casamento, no mesmo lugar onde foi a morte dele, foi o aniversário do nosso primeiro filho. Então, assim, ao mesmo tempo que são momentos felizes, teve um momento triste, né? Que era para ser feliz e acabou sendo triste no final. Como é que você recebeu a notícia? Como foi que você recebeu a notícia naquele dia? Na verdade, os meus filhos estavam presentes lá no momento e ele chegou em casa, os dois, né, assim, bem nervosos, bem agitados. Aí até eu questionei o motivo e ele falou, mãe, entrou um rapaz lá e começou a gritar e começou a discutir com o pai, né? E aí o Heitor ficou muito nervoso, então eu trouxe ele para casa, mas já estou descendo lá. E aí não deu tempo do Léo retornar, mas eu falo que é tudo momento de Deus, né? Então assim, o Léo com certeza ele ia estar ali para defender o pai dele, assim como o Heitor também, né? Então assim, de repente eu não poderia nesse momento estar pelo Marcelo, mas assim, por mais alguém. Então, Senhor, entra nesse júri conosco, Senhor. Senhor, nos abençoa, Senhor, e que possamos sair, Senhor, não com vitória, Senhor, mas com a justiça da condenação, Senhor, dessa pessoa, Senhor, que tirou a vida, Senhor, insanamente do nosso irmão Marcelo, Senhor. Deus, seja feita a justiça do homem, Senhor, hoje aqui. Senhor, vamos fazer uma oração, Senhor, para agradecer a sua presença conosco nesse tribunal, Senhor, para que possamos, Senhor, sair com essa vitória, Senhor, ao nosso favor e que seja feita a justiça verdadeira, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu vi você muito emocionada do depoimento, quando ouviu o depoimento da Pâmela, né? Eu fiquei muito emocionada porque, assim, logo depois que o Marcelo faleceu, eu não conseguia chegar perto do Pedro. Porque quando eu chegava perto do Pedro, eu imaginava que meu irmão não poderia mais estar ali com o Pedro. Que meu irmão criou 3 filhos e não ia poder mais cuidar do Pedro. Então eu ficava muito triste com aquilo que seria do Pedro. Era só o que eu pensava. Eu acho uma baita de uma guerreira. Deus foi tão bom com ela que nem o leite dela acabou para ela sustentar o Pedro até então, né?
E o Pedro é um ser iluminado. O Pedro veio para transformar nossas vidas. O Pedro veio para mostrar que esse mundo ainda tem jeito. O meu irmão era tudo para nós, né? O Marcelo era para a família inteira. Era o cara que cozinhava, era o cara que organizava as festas, era o cara que fazia tudo. Então, assim, não tem como não se emocionar com nenhum dos meninos, principalmente com o Pedro. Se você perguntar para ele aonde que tá o pai, ele fala que o pai é uma estrela e que ele não conhece o pai. Isso choca qualquer um, isso dói, isso machuca muito. O único erro do Marcelo foi que eu irei comemorar os 50 anos de vida dele, porque nós viemos de uma família muito humilde. Nós somos de 7 irmãos. Nós nunca tivemos uma festa de aniversário, porque a nossa mãe e o nosso pai nunca teve condições financeiras de nos dar uma festa de aniversário. E no primeiro momento em que o Marcelo tem a oportunidade financeira de ter e organizar esse aniversário, entra um cidadão que a gente não sabe de onde veio e de repente tira ele do nosso seio. Isso para nós foi um choque tremendo. Eu vi o depoimento da Pamela e eu olhava para a cara dele, eu tentava mensurar como que ele deve estar se sentindo, se é que ele sente alguma coisa, porque ele também tinha um filho com dias de diferença do Pedro. Como seria do outro lado da outra família? A dor que eles estariam sentindo, que nós estamos sentindo. Hoje o filhinho poderia ter sido Guaranhos, ter sido morto. Hoje poderia ter sido a família do Guaranhos, que não poderia ter mais ele junto, nem os filhos dele estar crescendo do lado do pai. A Denise, ela foi arrolada pela defesa, então se imaginava que como perita ela diria algo que desqualificaria a acusação, porque a defesa tinha uma tese, legítima defesa. O Jorge Guaranho atirou para se defender, porque o Marcelo Arruda também estava armado. O que disse a Denise? Que o Jorge Guaranho atirou primeiro, foi o primeiro a dar o tiro, e também atirou em local fatal, no abdômen. Foi isso que matou o Marcelo Arruda, acertou o fígado. Então, ela diz isso, e isso foi importante para os jurados, porque o Marcelo Arruda estava armado, mas ele dizia, segundo testemunhas também ouvidas, abaixa a arma, abaixa a arma. Então, era um comportamento próprio de quem é um agente de segurança, consciente do seu cargo. Ele não atira primeiro, ele tenta desarmar a outra pessoa e dizer, olha, eu estou armado. Então, portanto, abaixa essa arma. Ele não atira num primeiro momento. E ele também não sabia que o Jorge Guaranho era um policial penal. Ele não sabia. Ninguém na festa ali sabia. Soube-se depois. Então, porque o Jorge Guaranho não se apresentou como um policial penal. Então, era como uma pessoa armada, ele falou, abaixa essa arma. Parecia querer conversar, o diálogo, como um guarda, como faz um policial. E ele também lembrava o Jorge Guaranhos. Ele falava que é polícia. Atirar um policial para um policial consciente. Atirar é o último do último recurso. Você tenta mostrar que você está armado, mostra para que a pessoa recue. Não foi o caso do Jorge Guaranho. Hoje é o segundo dia em que as pessoas estão prestando depoimento. O julgamento pode se estender até sexta-feira. Jorge Guaranho será o último a ser ouvido. Neste momento, o tio Ed, que é o tio da Pamela, aquele que foi visto, as imagens mostram, chutando o Jorge Guaranho depois que ele atirou no Marcelo Arruda e também estava caído no chão. Ele presta depoimento, disse que se envergonha dessa cena porque viu depois, mas não se lembra, porque ele estava tomado de grande emoção. E disse que tinha certeza de que se Jorge Guaranho não tivesse levado os tiros, ele teria matado todos os outros presentes ali na festa. Ele disse que tinha esta convicção, mas não se lembra de ter dado chutes e viu as imagens depois. O depoimento mais importante foi o do Jorge Guaranho. Foi o último, depois teve os debates no dia seguinte. Então, o Jorge Guaranhos, ele
quando ele depõe, ele chamou atenção por uma frieza. Ele disse que não queria matar, ele pede desculpas para a família, mas sem nenhuma convicção, não demonstrava emoção. Isso chamava a atenção também, por conta dessa frieza dele. E ele respondeu a várias perguntas, e ele diz, olha, aliás, ele só respondeu pergunta da defesa. Ele não respondeu pergunta do Ministério Público nem da assistente da acusação, só da defesa. Foi a primeira vez que ele falou. Então ele dizia que ele foi para lá porque ele queria desarmar o Marcelo. Agora, como é que ele sabia que o Marcelo estava armado? O Marcelo jogou terra, sabia que estava armado. Também ele disse que foi lá, pela segunda vez, para cobrar explicação. Por que jogou terra? E porque ele disse que ficou muito tocado pelo fato, diz ele, que Terra acertou o filho. Só que, se o filho tivesse jogado a terra, ele deveria ter levado o filho para o médico, para um socorro. Só que ele não leva, nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem outro dia. Demora alguns dias para depois ter uma receita médica. Porque parece que estava querendo produzir prova. E então, ele diz que eu fui lá num primeiro momento, porque era uma brincadeira. Ele disse que era uma brincadeira. Ora, como é que ele vai brincar com uma família que ele sequer conhecia? Nunca tinha estado lá. E aí ele baixa a playlist como se fosse eu fui lá fazer uma brincadeira. Como assim? Ninguém acreditou nesse argumento dele. E ele faz, então, mostrando naquele dia a posição dele, a tranquilidade, uma certa frieza, não tranquilidade, uma certa frieza que ele demonstrava ao falar. Então, foi esse o segundo dia, aquele que foi marcante, e ele não respondeu a nenhuma pergunta, não queria responder nenhuma pergunta, nem do Ministério Público, nem dos assistentes de acusação. A imagem do Jorge Guaranho era algo jornalisticamente muito relevante do julgamento. E como a juíza não permitia a gravação com ele presente no tribunal, ninguém tinha essa imagem. Nós descobrimos que ele, nesse intervalo, quando toda a imprensa ia para o tribunal gravar, nós descobrimos que ele ficava no estacionamento sempre sozinho. E aí nós fomos até lá e fizemos esta imagem. Ele tomava sol, ficava encostado num carro e tomando sol e sozinho, sempre sozinho. Já se arrependeu? Você já se arrependeu? Como é que foi a condução desse caso desde o início? O que pode relatar agora? Vejam, desde o início o caso foi presidido o inquérito por uma delegada lá de Foz do Iguaçu, que nas redes sociais já havia manifestado simpatias pelo bolsonarismo. Isso foi detectado e desde então nós solicitamos que fosse assegurada a isenção na condução do caso. O governo do estado foi diligente, designou uma delegada da divisional, que é a doutora Camila, que se dirigiu a Foz do Iguaçu e ela que presidiu o inquérito. Mas eu acho que o papel importante que permitiu com que esse caso não sofresse qualquer desvio no seu desiderato foi o fato do crime ter sido filmado e o acompanhamento da imprensa, que eu reputo de fundamental importância para que o brasileiro, de modo geral, ficasse sabendo o que ocorreu. Foz do Iguaçu, como foi a repercussão do caso? Como que a sociedade lá recebeu? É possível mensurar? A sociedade, tanto a paranaense inteira, o Brasil inteiro, ficou muito chocado com esse caso, né? Porque foi uma vida ceifada aos 50 anos, deixando 4 filhos, um de 40 dias. Então, todos os brasileiros ficaram chocados com essa tamanha ousadia. A nossa expectativa é de que a denúncia seja acolhida integralmente pelos jurados e que ele seja condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, em face da motivação política e por perigo comum. E como é que o senhor avalia que teve um depoimento dele que foi a primeira vez que ele falou? Como é que o senhor avalia esse depoimento?
Eu acho que nós constatamos um milagre, né, ontem, porque uma pessoa que há 2 anos e meio até então não se lembrava de nada dos fatos e ontem parece que se lembrou com detalhes, disse que estava arrependido, no entanto não demonstrou qualquer empatia em relação à família da vítima, que estava ali presente. Nós estamos felizes que hoje é dia 13. Hoje é dia 13, dia da nossa vitória. Em nome de Jesus. Nossa expectativa é que a gente consiga ter um belo julgamento e que os nossos jurados tenham consciência de toda a dificuldade que a gente enfrentou até agora e que eles tenham um juízo digno para a gente sair vitorioso daqui, acabar com esse ciclo e dar a vitória merecida ao nosso irmão. Que ele possa descansar em paz. Qual que é a expectativa? A expectativa para hoje é a melhor expectativa do mundo. Foi a expectativa que há 2 anos estava entalada em nós. Então hoje será o grande dia, o dia da vitória, o dia em que nós vamos tirar aquele sufoco que estava guardado, aquela dor, aquela mágoa, e que o meu irmão vai poder descansar em paz agora dessa vez, porque a justiça vai ser feita. A expectativa e a esperança da condenação, né? Foram 2 dias intensos de emoção e destruiu, né? Nossa! A gente tá em pé, mas por dentro é um pedaço, né? E não foi fácil, a gente já sabia que não seria fácil, hoje não vai ser. Como eu conheço o Marcelo, ele também não ia sossegar, né? Ele quer ver a justiça também. Tá sendo assim bem cansativo, bem intenso, né? Bem exaustivo pra gente presenciar tudo aquele monte de conversa dele ali, né? Dele e o show dos advogados ali. Mas assim, a gente sabe, a gente tá do lado da verdade e a verdade vai aparecer. Luiz, como é que você viu o depoimento do Jorge Guaranho, ele que falou pela primeira vez? Eu vi assim um depoimento assim, realmente é de um camarada, é um cara, pode-se dizer, maluco, entendeu? E porque todo o interrogatório das testemunhas, eles estavam lá no canto, ele ria, ele se descontraía, e em momento algum a gente viu ele apreensivo. E ali dá para se perceber que ele é um cara frio, calculista. O que me chamou a atenção foi a frase, uma das frases do advogado dele, que eu acho, assim, do ponto de vista até acreditando que o cara nem acredita mais na absolvição do cliente dele. E a primeira pergunta que o advogado dele fez para ele quando ele sentou de frente com o jurado foi a seguinte pergunta, que eu fiquei assim, até pensando por que o cara agiu dessa forma. Ele falou: que diabos você foi fazer naquela festa, cara? Já vai fazer 3 anos que eu não tenho mais a convivência do meu irmão. A gente era muito ligados, né? E a única forma, de repente, da gente ainda acalmar um pouco o coração da gente é ver a condenação desse monstro que acabou com 2 famílias, né? Dia do aniversário do Marcelo, por coincidência, minha filha estava fazendo um curso do Sebrae, que é o Empretec, para desenvolver o empreendedorismo. E dentre essa atividade no Empretec, ela tinha que desenvolver um negócio que desse lucro naquela semana. E aí o Marcelo estava de aniversário no sábado e minha filha fez um negócio que era ofertar cafés da manhã, cesta de café para as pessoas. E aí eu falei pro Marcelo: Marcelo, minha filha tem que ter lucro. Não conte para ela, mas eu quero que você contrate o serviço dela. Eu vou lhe dar esse café, eu passo o Pix para você e você liga para ela, você contrata um café da manhã para você. E ele fez isso. Então ele contratou um café da manhã com o dinheiro que eu enviei para ele lá na minha pousada. Então nós tivemos um lindo café da manhã no dia do aniversário dele, naquele sábado de manhã ele tomou café lá no nosso jardim. Foi um café no jardim da nossa pousada. E eu escolhi como lugar uma placa onde dizia assim: hoje é o dia perfeito para ser feliz. E a gente fez exatamente neste lugar, e essa frase ficou emblemática porque aquele dia terminou de uma forma muito trágica, começou de um dia perfeito e terminou de uma forma muito trágica.
você lembra a respeito daquele dia? Tudo. Eu estava lá. Eu sou o cara que faz aquela filmagem na hora do aniversário. Eu sou o cara que ajuda a puxar o olê, olê, olá, Lula lá. Eu sou o cara que faz... Eu era o fotógrafo também daquela festa, de certa forma. E também sou o cara que, quando o Guaranhos chega na segunda vez, estou sentado ao lado do Marcelo e me levanto e vou em direção ao Guaranhos. A Pâmela já estava ali pro lado de fora e eu vou em direção a ele. Eu estava de amarelo e eu vou em direção a ele, levanto a mão meio que pedindo calma, calma, calma. E aí quando eu vejo ele apontando a arma para mim, porque essa é a minha visão, eu estou olhando para frente, eu vejo ele apontando a arma para mim. E aí eu me assusto e aí nisso eu já vejo que o Marcelo também está atrás. E aí eu tento sair dessa arma e saio da frente. Foi quando clareia, digamos assim, a condição para o Guaranhos atirar no Marcelo. E você acha que se ele não tivesse sido alvejado pelo Marcelo, poderia haver outros assassinatos ali? Ele volta transtornado. O que uma pessoa transtornada pode fazer, a gente não consegue ter a menor noção. O Marcelo conseguiu impedir que ele pudesse fazer outras coisas. A gente não sabe se ele vai querer eliminar testemunhas, se ele transtornado, o que ele faria, não dá para dizer. Então, assim, era uma confraternização maravilhosa, um clima gostoso, de brincadeira, que mostra o respeito entre as pessoas, mesmo aqueles que pensam diferentes. O meu pai era uma pessoa assim de diálogo. Era uma pessoa que poderia debater, mas nunca ia falar para você, você tem que pensar igual a mim. Ele sempre defendia a questão da democracia, de que as pessoas tinham o direito de escolher e fazia parte do exercício democrático, mais de uma escolha política, né? Mais de um candidato, mais de um político no Senado. Então, é uma pessoa incrível que vai deixar saudades, vai deixar 4 filhos aí chorando, sentindo a falta dele. E estamos aqui firmes e fortes. Por mais de tudo isso, viemos de Foz, viemos de longe para a capital. Aqui nós fomos acolhidos também, estamos em casa. E nosso pensamento agora é só a justiça. Por isso essa condenação ela é emblemática, ela é simbólica. Ela precisa dar uma lição para quem pensa que pode desrespeitar o pensamento das pessoas, a diferença das pessoas. Essas precisam ser condenadas publicamente e esse Guaranhos vai servir como exemplo, inclusive, sobre isso. Não só o Marcelo se suicidou, mas toda uma família. Toda uma família que hoje sofre muito e toda uma região que quer justiça. Marcelo Arruda presente e Justiça Azar aqui no Paraná. Terceiro dia do julgamento, hora do debate. Acusação e defesa se manifestam falando diretamente para os jurados. Então o primeiro a falar foi o Ministério Público, os 3 promotores. Então eles lembraram todo o caso, lembraram das agravantes e explicaram as razões pelas quais entendem que o Jorge Guaranhos tinha que ser condenado. Terminou há pouco a explanação. Durante 2 horas, as promotoras e um promotor falaram sobre o caso e emocionou muita gente. Ao final, foi passado um vídeo, você vai ver agora com exclusividade, um vídeo muito emocionante sobre o Marcelo, com imagens do Marcelo. E a promotora, ela lembrava que o Marcelo não verá o filho, não verá o crescimento dos filhos. Falou de um filho mais velho, também ele não poderá fazer visita ao pai. Já o assassino, para quem ela olhava, ele sim poderá conviver com a família, ainda que seja condenado. Ainda que pegue uma pena de 19 ou de 18 a 24 anos, deve permanecer 9, 10 anos na prisão e sair com, já que ele cumpriu 2 anos, então permanecer mais 7 ou 8 anos na cadeia. Já Marcelo nunca mais estará entre nós. Então, quando eu mostrava esse vídeo, ela mostrava e ela fazia esta explanação, a família do Marcelo começou a chorar, chorava alto. E aí alguns tiveram que sair, inclusive, do plenário, e eu conversei com uma das irmãs do Marcelo, a Luziana, justamente porque ela estava muito emocionada. Veja o que ela disse. Muito forte. Demais.
Enquanto ele vai ter tudo na vida, eu não vou ter mais nada. Não vou mais ter o meu irmão, meu neném para trocar uma receita, como a doutora falou ali dentro. Eu não vou ter mais meu irmão para conversar sobre política com ele. A dor é muito forte. Tá sendo difícil. Mas a gente vai superar. Nós vamos ver este vídeo e só não vamos colocar a música, a Canção da América, com um instrumento, para não correr o risco do vídeo ser barrado por violação de direito autoral. E você vai ver o vídeo na voz da Pamela. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Quem ficou no pensamento com seu canto que o outro lembrou. Quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo é a distância. Digam não, mesmo esquecendo a canção, que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Infelizmente meu irmão não vai voltar, né? Mas a gente pretende que tenha justiça nesse caso. Acreditamos que terá justiça. Estamos a poucos minutos ou pouco tempo da sentença do julgamento de Jorge Guaranhos. Agora a defesa dele faz a explanação e depois o Ministério Público tem direito à réplica, mas é bem provável que o Ministério Público abra mão desta réplica e então o caso já vai para julgamento ou vai para a sentença. O conselho, que são os jurados, se reúnem e decidem ali esta posição. A defesa de Jorge Guaranhos já entrou com habeas corpus para que ele não saia preso do tribunal. Não há nenhuma decisão ainda nesse sentido, mas essa providência já foi tomada. Por quê? Pela lei, condenado aqui, Jorge Guaranhos, que hoje está em prisão domiciliar, vai para um presídio, provavelmente um complexo médico penal aqui de Curitiba, e depois pode ser transferido até para Foz do Iguaçu.
principal argumento do advogado ou dos advogados do Jorge Guaranhos, o argumento expresso pelo Elcio Quaresma diante dos jurados, foi a legítima defesa. E depois tentou, de alguma maneira, também tentar reduzir a pena por conta dele admitir a culpa e fazer, né, essa confissão, e aí tentaria entrar por aquilo que chamam de homicídio privilegiado, porque ele teria demonstrado, então, arrependimento, ele teria manifestado, não demonstrou, ele manifestou arrependimento. Então isso poderia reduzir a pena. Marcelo se foi, mas para a nossa comunidade em Foz do Iguaçu, assim, ele deixou um grande legado, né? Porque ele era uma pessoa, assim, extremamente inofensiva, assim, uma pessoa calma, sabe? Que para tirar ele do sério, assim, era muito difícil tirar o Marcelo do sério. No dia que o Marcelo faleceu, acho que era umas 5 horas da tarde, por aí, 5, 6 horas da tarde, quando eu chego do trabalho, eu mandei um áudio para ele, e no áudio dizia assim: parabéns pro cara mais incrível e importante da minha vida. Eu espero que a gente... Ainda tenho o áudio até hoje no meu celular. Eu espero que a gente consiga ficar por muito tempo perto um do outro. Eu falava assim: neguinha, eu vou ficar velho cuidando de você, não se preocupa. Semana que vem tô na tua casa. E aí, aconteceu isso. Bom, e você vai ver agora trechos da sentença, trechos que foram lidos por parentes do Marcelo Arruda. A sentença que foi escrita pela juíza. A juíza leu a sentença diante do Jorge Guaranhos, diante de todos os presentes. Agora você vai ver os trechos dessa sentença, uma sentença dura. Então, dura, vamos dizer assim, correspondente a essa gravidade, né, que foi este crime. Então você vai ver trechos da sentença na voz dos parentes do Marcelo Arruda. Sentença da juíza Michele Pacheco Cinda Studley. Primeiramente, destaco que a prova dos autos aponta que o acusado era policial penal federal. Portanto, agente de segurança pública, conforme artigo 144 da Constituição Federal, e justamente por sua função, não se espera que venha a praticar qualquer crime. Ao revés, espera-se uma conduta ilibada de um servidor federal atuante na esfera penal com equilíbrio. Destaca-se que a vítima deixou 4 filhos, sendo 3 menores, ao passo que o caçula tinha poucos dias de vida, aos quais crescerão e se desenvolverão sem a figura paterna, sem mencionar a esposa da vítima e todos os outros parentes e testemunhas que sofrem com a morte prematura e certamente inesperada da vítima. A intolerância política, ou seja, o não aceitar que o outro tenha preferências políticas diversas de suas, revela traço, como dito, intolerante da personalidade do acusado, além de egoísta e egocêntrico, desrespeitoso com a opinião e posição do outro, permitindo valorização negativa. Ainda por causa de tal intolerância, o acusado ameaçou todos os participantes da festa de morte, o que revela a personalidade agressiva. Teve o acusado, em diversos momentos, a oportunidade de não praticar o crime. Ao revés, retorna, após deixar sua família em casa, obstinado a praticar o crime. Enfim, não hesita em qualquer momento. Ademais, as testemunhas relataram a situação de verdadeiro pânico no local com o ocorrido, posto que ali se encontravam em confraternização, celebrando a vida da vítima, em momento no qual certamente não são esperados disparos de arma de fogo. Tal situação reflete maior reprovabilidade da ação. Necessário ressaltar ainda que a testemunha Edemir afirmou que gritou ao acusado quando ele apontava a arma de fogo: "Aqui só tem família." Mas tal situação não impediu o acusado de praticar o crime. Após instrução em plenário, com oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório do acusado, seguiram-se os debates orais. Na sala secreta, os senhores jurados responderam aos quesitos que lhes foram apresentados da seguinte maneira: por maioria, sim para a materialidade, sim para a autoria, não para a absolvição,
sim para as qualificadoras. Assim, o Conselho de Sentença, por maioria, condenou o acusado Jorge José da Rocha Guaranho pelo crime de homicídio qualificado. Pelo que, no presente momento, considero a do motivo fútil e fixo a pena base acima do mínimo legal, como o aumento de 2 anos para cada circunstância, totalizando 20 anos de reclusão. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, dos efeitos da condenação, dos termos do artigo 91 e 92 do Código Penal. Quanto aos direitos políticos do réu, comunica-se a condena à Justiça Eleitoral, ficando a cargo desta a suspensão dos direitos políticos. Assim, entendendo essa magistradas ser o caso de cumprimento da pena em regime fechado, deve o acusado ser recolhido em estabelecimento prisional respectivo para o início imediato do cumprimento da pena. Agradeço ao Curitiba, agradeço a todos e cumprimos então os términos que foi determinado. Então, justiça, estamos todos agora dispensados, trabalhos encerrados. O resultado era aquilo que era esperado? Era o que esperávamos, foi o que o Ministério Público perseguiu desde o início, foi pelo qual toda a lisura processual foi absolutamente acautelada pelo Ministério Público, pela digna assistência também de acusação, que desenvolveu um excelente trabalho, atuando de maneira efetiva. E Curitiba está de parabéns, o Paraná está de parabéns. O reconhecimento dessa responsabilização é fundamental para que tenhamos a consciência de uma nova política de valorização de vida e de tolerância às diversidades. Foi, desculpa. Deixa eu ver meus dedos. Como que você agora está se sentindo? Eu não sei. Eu sou muito feliz. A gente conseguiu. Eu não sei, eu só consigo chorar, desculpa. Desculpa, Deus. Tem um corte na mão, um zumbido no ouvido. Quando você disse não, eu perdi o sentido. Hoje eu busco justiça, busco a luz do meu dia. Deixo o espinho da rosa me ferir de poesia. Pamela. Que lindo, gente. Pessoal, uma salva de palmas pro Ministério Público aí, ó. E as provas não deixaram nenhuma margem de dúvida de que realmente se tratou de um homicídio causado por uma intolerância, político-ideológica que causou perigo comum a todos ali presentes e que não havia nenhuma chance de ser reconhecida um quadro de legítima defesa. Desde uma semana depois do crime, nós realizamos atos, atos em prol da paz, e essa sempre foi a nossa bandeira. Eu acho que a resolução disso tudo, com a condenação,
mostra que a gente não foi um trabalho em vão e não está sendo, né? Quando a gente fala assim, que não é o que o bem venceu o mal, mas sim a verdade venceu a mentira, é porque o Guaranho também tem família, também tem filho, é uma família que foi prejudicada. Então a gente tem que ter essa consciência de que a paz deve prevalecer, porque nenhuma família mais precisa passar por isso, nem o que a gente passou, nem que a família dele passou. Essa questão da intolerância política, ela precisa muito bem ser debatida, conversada. As pessoas precisam refletir sobre esse sentimento, né, de ódio que se gerou dentro da política. Antigamente se falava, se diziam divergências políticas, estava tudo certo. Hoje se mata por uma ideia diferente? Não, gente, por favor, isso não pode mais acontecer. Enquanto promotora de justiça, eu analiso o impacto dessa desgraça como algo a ser refletido de maneira objetiva. Não se mata porque se pensa diferente. A vida humana é um bem muito precioso. E nós aqui no Brasil, nós precisamos entender que ela é a pedra de toque. O nosso valor maior é a existência de uma vida humana digna. E uma vida humana digna é uma vida com todas as condições de alçar níveis de elevação humana hábeis e factíveis pelo Estado. Marcelo foi ceifado de uma maneira violenta, então cabe ao órgão a quem está aqui para curar esse tipo de situação, de preservação de direitos fundamentais, que é o Ministério Público, velar por tudo isso. Eu espero que todos nós, cada um de nós, cresçamos com essa experiência difícil, dolorosa, mas tão significativa como a vida de uma pessoa como a do Marcelo significou para todos nós. Após a decisão dos jurados, após o julgamento, após o veredito, seguido de muita emoção, após essa sentença, quando o Jorge Guaranho sai em direção ao presídio, uma reviravolta. O desembargador Gamaliel Scaff concede liminar num habeas corpus apresentado pelos advogados do Jorge Guaranho, então permite a ele que cumpra a pena em casa. Foi, de fato, algo muito decepcionante para os familiares do Marcelo Arruda e para todos os que acompanhavam e esperavam por justiça nesse caso. Nós recebemos com muita surpresa, uma certa frustração, principalmente nós que somos aqui titulares do Ministério, membros do Ministério Público, e velamos e zelamos pela correta aplicação legal. Vemos uma situação como essa que escapa a qualquer parâmetro legal e jurisprudencial sabidamente jacente e validado para outros julgamentos, como tem sido usualmente. A partir do momento que os jurados soberanamente tomam decisão a respeito de uma questão judicializada dentro de um devido processo legal, a situação jurídica deste então réu muda. Ele agora nem réu mais é, ele é um condenado. Em sendo condenado, ele tem que se submeter a uma pena. E dentro desse escopo da condição jurídica que ele agora ostenta, condenado, ele precisa cumprir a pena. E dentro dessa hipótese de cumprimento de pena, ele deve se recolher a um ergástulo público compatível com seu novo status jurídico, de condenado, e não de preso preventivamente. Deixemos claro também aqui, Joaquim, que durante toda a tramitação do procedimento aqui do júri, foram 3 longos dias, acho que o senhor esteve aqui presente ao longo desses 3 dias, né? O réu estava sentado, o réu pôde falar, o réu já tinha se submetido a cirurgias que ele aventou a fim de pleitear a sua prisão domiciliar. Então, assim, ele tem sequelas do crime. Agora, a doença grave que justificaria, fica aí a questão, ele tem sequelas, é diferente, né? E sequelas que podem ser compatibilizadas, no meu modesto entender, com a permanência dele no lugar, no ergástulo público compatível com a condição jurídica que ele agora ostenta. Condenado, mais uma vez eu refiro, e não réu do processo penal. No dia 13 de março de 2025, o desembargador Gamaliel Scaff, ele revoga a própria decisão, revoga a liminar que deu a Jorge Guaranho o direito de cumprir a pena em casa. Com essa revogação, Jorge Guaranho é levado de volta ao Complexo Médico Penal em Pinhais e ali terá que cumprir a sua pena. Eu acho que
talvez hoje seja essa palavra que eu consiga dizer, um alívio, né? Porque todo esse período, esse processo, dessa corrida, dessa batalha, foi muito intenso para mim, sabe? A defesa sempre buscou muito os remédios da lei ali, né? E eu estava sempre muito atenta a tudo que estava acontecendo para que eu pudesse estar conversando com a parte técnica, né? Os advogados. Então, saber que... Só um pouquinho, meu amor. Só um pouquinho. Só de saber que eu não... Só de saber que eu não vou precisar mais, que essa fase foi conclusa e que a gente teve êxito nisso, né? Que era a condenação e nós conseguimos a condenação dele. Agora ele que carrega essa condenação nas costas dele. A punição é um recado, não só individual, a pessoa do réu, né, que agora é um condenado, é um recado bastante expressivo, direcionado a ele, como também, não nos esqueçamos disso também, para toda a sociedade. Então fica aí um recado, o meu colega Lucas, ele fala isso na reportagem, né? Fica aí um recado de que não se mexe com a democracia, de que não se mexe com o direito de pensar diferente. E quem fizer isso, o meu colega fala isso, e quem fizer isso pagará um preço caro, que é o preço de se submeter a uma legalidade, e uma legalidade que tem consequência, é a pena. Ele já é o nome de uma lei aí no Paraná, a juíza até destacou isso. Relevamos isso, e a juíza relevou isso na sentença, viu? Exato. A sentença prestigia isso a título de dosimetria, isso é muito importante. Joaquim, eu volto aqui a dizer, me desculpe te interromper, mas esse aspecto da sentença da juíza, né, além de ser emblemático, ele vai encontrar as diretrizes do direito internacional. Olha que coisa belíssima que aconteceu aqui. Ou seja, a juíza levou em consideração um aspecto que aplacou toda a sociedade, consequência daquele crime. Hoje virou uma lei. Ou seja, olha que coisa. O dia do crime, o dia do aniversário do Marcelo Arruda, é o dia em que vamos celebrar, do ponto de vista estadual, o prestígio, a tolerância política e uma cultura de paz. Você vai me dizer que a existência do Marcelo Arruda foi uma existência que transcendeu ele. Você está entendendo? Então, isso está na dosimetria da pena, isso está na sentença, isso está reverberado por uma juíza. Isso é muito forte, porque a gente não vê isso todos os dias. Uma existência que transcendeu os limites dela mesma para trazer uma mensagem de paz. Se nós do Ministério Público formos veículos para isso e usarmos aqui, né, se é que esse nome usar é uma expressão horrível, mas trazer à tona esse conhecimento social já vale a pena. A sociedade precisa entender que essa desgraça, essa tragédia, ela reverberou uma consciência de paz. E a lei traz isso, a lei que sufraga a data do aniversário dele como um dia de conscientização política. Eu acho que isso toca a pessoa dele, mas exorbita a pessoa dele. E essa é uma existência que vale a pena, aquela que sai do nosso próprio ego e traz uma mensagem de paz. Então eu vejo isso por esse viés. Assim. Essa foi uma das coberturas mais difíceis que eu já fiz, por conta da carga emocional. Por mais distante que você queira estar das emoções para poder fazer a narrativa correta, em muitos momentos você não consegue. E felizmente nós conseguimos concluir esse documentário, apesar de toda a emoção que nós próprios sentimos. Nada que se compare à dor de todos eles, mas emociona ver a dor desses brasileiros, dos amigos e dos parentes, os familiares do Marcelo Arruda. E como o Marcelo Arruda era uma pessoa comprometida com causas de interesse público, eu tenho certeza de que o Marcelo Arruda, ele gostaria que essa história fosse contada. Não para enaltecimento da memória dele, porque merece que seja enaltecida, mas não por isso, mas que haja paz, como dizia a promotora, para que nós convivamos num ambiente democrático, cada um com as suas escolhas, promovendo o verdadeiro debate, mas não, jamais, calando o outro pela violência. Porque a intolerância política ela não pode estar presente numa democracia. Ninguém pode, mesmo que tenha um líder que oriente, que metralhe ou se metralhe ali os adversários, né? Que foi o caso do líder do Jorge Guaranho, daquele que ele defendia publicamente, defendia com muito vigor. Foi o que ele fez, prometendo que iria metralhar, iria matar, né?
a petralhada. E isso acabou ocorrendo quando ele ainda era presidente da República. Então, outros terão, diante desse julgamento, outros pensarão, porque o Brasil, a sociedade brasileira, não tolera justamente comportamentos desse tipo. Chegamos ao final de mais um documentário. Eu quero agradecer toda a equipe que participou deste trabalho, demais este trabalho. Estamos contando a história do Brasil. E eu quero agradecer especialmente a você, patrocinador. Você que acredita no nosso trabalho, financia o nosso trabalho. Sem vocês, nós não faríamos. Nós não teríamos ido a Foz do Iguaçu, não teríamos ido a Curitiba, não teríamos feito entrevistas, inclusive em São Paulo, não teríamos feito apuração em São Paulo, não teríamos tido essa oportunidade em Brasília também, onde hoje eu resido. Então, vocês é que financiam esse trabalho e por isso tem a minha gratidão. A comunidade do jornalismo independente do Brasil mostra mais uma vez a sua força, porque nenhum outro veículo cobriu com essa intensidade, com esta profundidade, um caso que chocou o nosso país. Mais uma vez, patrocinadores, muito obrigado.